E aí, pessoal, no canal Nathan Game, aqui é o Nathan. Eu queria falar sobre uma coisa que eu lembrei agora. Uma experiência espiritual que eu tive, né? Eu espero que eu esteja errado, cara. Eu espero que eu esteja errado. Mas o que eu lembrei foi o seguinte. Tipo, quando eu era criança, eu acho que com 12, 13 anos... Eu acho que foi em 2010, cara. Deve ter sido 2010, cara. Porque o que eu vi pelo terceiro olho... Era tipo... Terceiro olho é tipo... A gente... É, 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 É como se a gente estivesse vendo com os nossos olhos. Mas é uma coisa transparente. É uma coisa transparente, uma coisa. É uma camada visual, mas tem uma coisa. Existe uma textura transparente no que a gente vê. Então o que eu vi no terceiro olho, que eu conseguia ver através dos meus olhos, era uma coisa que eu não sei se aconteceu. Isso que eu não entendo. Por que Deus manda umas visões pra mim, sendo que eu não tenho nada a ver com isso? Ele manda uma informação pra mim que eu não tenho nada a ver e eu não posso fazer nada sobre. Tipo, coisas assim que, tipo, eu nunca entendi, cara. Beleza, mas ele enviou essa informação pra mim, né? Eu acho que eu não fiz nada sobre isso, né? Eu acho que eu devo ter comentado. Eu acho que eu nem comentei com ninguém. Porque eu não sou de comentar essas coisas, essas paradas espiritual. Mas o que eu vi é o seguinte, tava lá o Mark João no mercado, eu acho que ele tava na seção de laticínios, pô. Porque parecia que ele... Porque eu conseguia sentir, meio que sentir que ele tava em volta dele. Era meio estranho, eu conseguia sentir que tava em volta dele. Aí ele tava na parte de laticínios, cara. Eu acho que ele tava pegando requeijão, então. Uma coisa assim, tá? Laticínios. E eu senti o freezer do, dessa área, né? O freezer dessa área, né? A parte do freezer. E aí eu acho que o Tiagão ou o Tiaguinho tava conversando com ele. Eu acho que era o Tiagão, que era o Tiago. O espírito de discípulo de Jesus, né? Tava conversando com ele, né? Eu não sei, eu não lembro assim o que ele tava conversando. Só sei que o Mion tava irritado. Aí o Mion falou assim, Tiagão, tem como parar de falar comigo? Aí o Tiagão falou, tem. Aí depois eu senti como se tivesse o espírito do Tiagão, tivesse tipo, ter voado e ter sumido do Marcos Mion ter separado o espírito do. Eu senti como se o espírito do Espírito Santo, do Tiagão, tivesse sumido do Marcos Mion. Ou seja, eu senti como se o Marcos Mion tivesse perdido os poderes, né? E aí, tipo, eu conseguia ver que o Mion tava frustrado. Eu poderia teorizar o seguinte: ou o Mion tava com medo das pessoas verem que ele tava falando sozinho, ou ele tava irritado do que as coisas que o Thiago tava falando com ele, entendeu? Tem duas possibilidades. Ou tudo que eu vi foi tudo um deepfake que Deus fez, né? Tipo, antes do deepfake existir na realidade, aqui que a gente tá nesse mundo, Deus já criou o deepfake. Que é foda. Mas então, é, o, o que eu vi era o Thiagão ligando conversando com o Marcos Mion. E o Marcos Mion falando assim: tem como parar de falar comigo? Meio bravo assim. Aí depois, de outra ocasião que eu vi, uma outra cena, que o Marcos Mion tava na área de vinho. Ele tava na área de refrigerante ou vinho? Ele tava numa área de bebidas. Na área de bebidas. Aí ele tentou ligar pro Thiagão, acho. Tipo, ele falou: Thiagão, você tá aí, Thiagão, você tá aí. E ele não respondia. Aí ele ficou meio decepcionado, assim, e parou de falar assim, sozinho, tentando comunicar com o Espírito Santo, né? E depois disso, nunca mais eu ouvi mais essas experiências espirituais, né? Essas visões. Eu nunca mais tive. É bizarro, cara. E, tipo, eu acho que eu não contei pra ninguém. E mesmo se eu contasse pras pessoas, o que tem a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver. Mas era uma coisa que eu vi, cara. É uma coisa que eu vi. Outra coisa, mudando agora dessa parte paranormal. Agora vamos falar de coisas que eu vi, cara. A título de curiosidade. Eu vi um vídeo que era zoeira. Que era Mark Chon tomando água, tomando leite de vaca, cara. Ele zoando as pessoas que são intolerantes à lactose. Ele tomando leite de vaca e falando assim: viu, pessoal? Zero azia, zero desconforto, nada. Ele tomando leite de vaca e falando isso, né? Aí eu acho que os galãs feios fizeram um vídeo assim reagindo a isso. Eu não lembro muito bem, mas os galãs feios sempre zoam, né, as pessoas, né?
Eu sei que ele apagou o vídeo, cara. É um vídeo que eu vi e eu lembro exatamente o que ele... Eu lembro assim vividamente que esse vídeo realmente existiu. De tomando leite de vaca, mas na internet você não encontra em nenhum lugar, cara. Porque ele apagou, cara. E eu quero ter um recado. Ter um pensamento, assim. Um recado e um pensamento. O recado é o seguinte: se você não acredita nos poderes, no sobrenatural, não significa que ele não exista. Entendeu? Só significa que você não tem os poderes e que você não acredita. Que é triste, cara. Não ter os poderes sobrenaturais. É triste não conhecer o Espírito Santo. Tipo, saber o que os poderes reais e o que eles podem fazer. E outro pensamento que eu tenho é que desse lance da amnésia e tal. Tipo, até eu posso ter amnésia. Eu posso ter amnésia e esquecer que eu tive os poderes. Seria uma coisa triste, cara. Se eu tiver amnésia de ter os poderes, isso é muito ruim pra mim. Muito ruim. Isso seria tipo a minha morte, seria a minha destruição. Porque eu esquecendo dos poderes é muito ruim. Significa que eu sou um tapado, cara. Significa que eu não tenho Espírito Santo. E é foda que Deus consegue manipular o pensamento. Ele manipula as memórias. Ele manipula a amnésia. Eu conversei com um colega do meu trabalho e perguntei se ele lembra dos poderes espirituais. Ele não lembra. Sendo que eu lembro exatamente desse mesmo colega xingando Jesus e Jesus xingando de volta. Jesus xingava ele usando o próprio corpo dele. E era estranho porque esse cara era ateu, cara. E esse cara é muito trouxa, muito tapado. Muito tapado esse cara. E, tipo, é foda como que ele consegue continuar sendo ateu, sendo que Jesus estava falando com ele. Como que ele consegue ser agnóstico, Jesus falando com ele, possuindo o corpo dele e mandando ele se ferrar. E ele ainda era ateu, cara. Ele era agnóstico. Burro pra caralho, cara. Ele pensava que ele tava tendo. Ele pensava que ele tava falando sozinho. Ele pensava que ele era esquizofrênico. Esquizofrênico não fala sozinho, cara. Não fala sozinho igual os poderes demonstram. Não é igual. E além de, tipo, algumas pessoas. Como eu já falei aqui, né? Tem algumas pessoas que quando falam com você, eles mudam sua corda vocal, cara. É tipo um poderzinho que o Espírito Santo tem de modificar sua corda vocal. Igual quando eu conversava com São Pedro, aí São Pedro mudava minha corda vocal e aí eu parecia o dublador Robson com mod. A minha corda vocal era modificada pra parecer a dele. E era bizarro, era um poderzinho que ele tinha. É um poder que o Espírito Santo tem de modificar a corda vocal. Um poder sobrenatural, cara. E é foda. E é isso aí que eu queria. É um vídeo rápido que eu queria falar pra vocês. Eu não sei, cara. Eu não sei de nada. Eu espero que eu tenha mais memórias, assim. Memórias do que aconteceu, cara. Eu tô tentando montar esse quebra-cabeça. E esse aqui é como um registro, cara. Caso eu morra, caso eu tenha uma parada cardíaca aqui, estará o meu registro aqui. E que os poderes do Espírito Santo existem. Que Jesus tem poderes. E que o Espírito Santo pode se comunicar com você se você for uma pessoa pura. Entendeu? Então esses são os recados que eu queria mostrar. E é foda, cara. Esse é o vídeo por hoje. Dê joinha, ative notificações e até mais.